Rafa Fustan, da menina que comprava livros. A gente vai conversar sobre Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Uma coisa que eu odeio que a HBO Max faz e que outras também andam fazendo é soltar picado, gente, os episódios. Porque você quer assistir direto e vem só 2 por semana. Eu odeio isso. Mas enfim, vamos comentar então sobre os 2 primeiros, mas também sobre essa experiência que eu tive, porque eu lembro muito bem desse assassinato. Eu tinha 13 anos na época e realmente marcou o Brasil todo, parou o Brasil todo, chocou o Brasil todo, né? Então é óbvio que esse vídeo aqui tem spoiler. Se você ainda não assistiu, não sabe nada sobre essa história, vai lá assistir na HBO Max, depois volta aqui pra comentar. Também vai ter algumas opiniões aqui minhas, né, pessoais, da minha vida, né, envolvendo aí a história da Daniela Pérez. Vamos lá, vamos conversar então sobre essa história. Primeiro, antes de mais nada, eu vi a Daniela Pérez muitas vezes, eu não lembro quantas vezes, mas chega a aparecer nesses 2 episódios sobre a Carlota Portela, que eu acredito que ainda existe aqui no Rio de Janeiro uma casa de dança, né, de jazz, que era muito famosa. Então, assim, as melhores bailarinas, enfim, era super moda você fazer na Carlota Portela. E tanto que ela conta que a Daniela entrou e tal. Outra Daniela, que é minha tia, irmã do meu pai, dançava na Carlota Portela. E ela era muito boa também, tipo a Daniela Pérez, né? Aquela que dançava sempre na frente e tal. E a gente ia assistir todo ano, ia assistir os ensaios. A Daniela era da mesma sala, então eu conhecia a Daniela de ver, assim, no palco. E tinha um pessoal famoso lá gritando o nome dela, essas coisas todas. Então quando mostra ela dançando, né? Pra mim foi meio que um revival daquilo que aconteceu. Bom, se você não sabe nada que aconteceu com a Daniela Pérez, em dezembro, na verdade, 28 de dezembro, se não me engano, de 1992, ela não voltou da gravação da novela que ela fazia de Corpo e Alma. A roteirista da novela, né, quem escreveu essa novela era a mãe dela, Glória Pérez, que ficou muito mais famosa depois com Caminho das Índias, com Clone, né, fez muita fortuna, é uma das roteiristas, não, das novelistas mais famosas do Brasil, mas naquela época ela estava fazendo então a sua primeira novela, ela mesma diz isso no documentário, né, que era a primeira novela dela, da Glória Pérez, sozinha. Ela antes era assistente. Porque o pessoal começa primeiro, né? Por exemplo, é o Manuel Carlos, eu sou assistente dele. Aí depois começa a fazer mais sucesso e vou, né, carreira solo ali dentro da Rede Globo. Então ela escrevia essa novela e estava sendo um grande sucesso. A filha dela fazia a personagem Yasmin, que era uma das personagens principais, né, da história, da trama. Ela tinha apenas 22 anos, a Daniela, e ela fazia muito sucesso, porque ela era muito bonita, ela dançava muito, a personagem dela tinha muito carisma, e ela tava ali naquele finalzinho ali, né, do último dia que ela tava filmando, terminando com o Bira, que era o Guilherme de Pádua, que era um rapaz que teve uma oportunidade muito grande, né, vejo que de Minas e tal, pra tentar a carreira no Rio, conseguiu, e aí fez essa burrada que ele fez, um verdadeiro monstro, assassino, enfim, né, todos os adjetivos péssimos que a gente pode utilizar pra uma pessoa que comete um assassinato frio desse jeito. Eu também vi o Guilherme de Pádua de perto. Ele não dançava em lugar nenhum, mas eu fui numa peça que eu acho que, se eu não me engano, era Blue Jeans, que inclusive tinha o Fábio Assunção também. E era uma peça bem forte, eles ficavam pelados, de costas e tal, e na saída davam um preservativo. Eu lembro muito dessas coisas, porque quem me levou foi a minha outra tia, irmã mais nova da minha mãe. E a minha mãe deu uma puxada de orelha nela na época, dizendo: essa peça não era pra ir da minha filha, não sei o que lá, essa peça pra Rafaela assistir. Mas eu fui assistir, eu lembro muito bem que ele era um daqueles rapazes que tava ali dançando, era uma peça, eu nem lembro, gente, qual era a história, eu sei que fazia sucesso essa história. Bom, enfim, e aí o que vai acontecer é que a Daniela era casada com Raul Gazola. Eu também lembro muito claramente do Cananga do Japão, que foi onde eles se conheceram, uma novela da Manchete, gente, que tinha o Raul Gazola e a Cristiane Torlone, se eu não me engano, e eu amava essa novela, eu assistia tudo. Enfim, era lindíssima, e tinha uma cena de dança que era a Daniela com o Raul, e eles se casaram depois, ficaram namorando, casaram e tal. Na novela, ela então fazia esse par. Eu acho que primeiro ela começava com o Fábio Assunção, depois era com esse personagem do Guilherme de Pádua. Bom, nesse dia fatídico, então, ela sai da gravação. Ela tinha feito uma gravação que ele não tinha muitas cenas. E 2 crianças estão no estúdio, não é o Projac, o famoso Projac, é um estúdio que chamava Taiko, nem sei se ainda existe, que também fica lá nas áreas de Jacarepaguá, bem longe, né, de tudo, assim, distante de tudo. Tinham crianças querendo tirar foto com ele. Naquela época, gente, o filme era de rolo, se vocês forem lembrar. Então as crianças foram, tiraram foto, eles foram simpáticos, e depois viram eles entrando cada um no seu carro. O que passou dali pra frente, que aí não se fala nesses 2 episódios, e que se descobriu depois, é que ele armou uma tocaia. A Paula Tomás estava já dentro do carro dele, escondida num lençol, pelo que eu me lembro, né? Não sei se eu tô esquecendo alguma coisa.
E ele então faz uma emboscada pra Daniela, faz com que ela pare pra falar alguma coisa, pra conversar alguma coisa, que era pra mulher ouvir que eles não tinham nada. Era tipo uma coisa dessa. E aí ela com ciúme sai e dá tesourada na Daniela. Foram 12 tesouradas, punhaladas, sei lá, no peito. O coração da Daniela ficou exposto e ela ficou abandonada. E fora, gente, que ela tava toda machucada no rosto, enfim, né? Eu acho que um segurava, o outro apunhalava, uma cena de terror. Acontece que quando aconteceu tudo isso, ninguém imaginava que fosse esse crápula que fez isso. Ele estava na novela fazendo sucesso, por que ele faria isso? E aí ele reverte isso, aparece um pouco já nesses 2 episódios, colocando o quê? A culpa na vítima. Ah, ela estava querendo destruir meu casamento, ela estava louca por mim, ela estava sendo super, enfim, né, desagradável, correndo atrás de mim, me ameaçando e tal, porque ela era filha da mulher que escrevia a novela. Só que era totalmente o contrário. Esse cara é que assediava a Daniela. E isso foi visto por vários atores, várias pessoas da produção. E nunca ficou provado que os dois tiveram alguma coisa. Porque realmente não tiveram. E aí ele, com esse pacto com a esposa dele, gente, ele tatuou o nome da esposa no pau dele, no pênis dele. Pra vocês terem ideia da loucura da parada. E ela estava grávida de 4 meses. E assim, tudo isso, gente, é um filme de terror pra mim, porque eu lembro que esses dois estão soltos. Ela mora perto de mim, eu já cheguei a encontrá-la aqui. Ela tem 2 crianças, tem tempo já que eu vi da última vez. E ela mora no Leme, num lugar caro, muito mais caro que onde eu moro, de frente pra praia, porque ela casou com um homem rico. Essa não aconteceu nada com essa infeliz. Essa infeliz tá vivendo a vida como se não tivesse, né, feito nada. Não tivesse assassinado uma moça de 22 anos a troco de nada, porque ela é louca. E louca tem que estar onde? Na cadeia, no pinel ou no colo do capeta. E aí, o que aconteceu? Ele, hoje em dia, pelo que a última notícia que eu tive, é que ele é pastor. Porque, claro, né, gente? Imagina, o perdão de Deus você tem. E aí vai um monte de otário pagar. Quem é que vai ouvir, gente? Pelo amor de Deus. Pastor, pra mim, é uma pessoa que é pura, né? Pura, assim, de coração. Uma pessoa que é um exemplo pra sociedade. Lead by example. Se você é um líder, você tem que dar o exemplo. Que exemplo que um cara que assassinou friamente uma moça de 22 anos tem? Não tem exemplo nenhum pra dar. É o tipo de gente que é o lixo, a escória da sociedade, que não tinha estar convivendo com as outras pessoas. Tinha que pagar pelos seus crimes. Se você não é a favor de pena de morte, não, uma segunda chance, não sei o que lá, é a segunda chance porque não foi sua filha, né, que morreu ali esfaqueada no meio do matagal. E aí a questão toda que entra machista na história, que é falado nos 2 episódios também, que eu lembro muito bem da época, era que ela dava em cima dele. As capas de tudo que é revista colocavam os dois, porque eles eram um casal, então colocavam ele. E isso incomodou a Glória Pérez, né, a vida inteira. Ela fala isso. Ela fala, gente, como é que colocam eles de casal? Não é casal, o casal é um personagem. Tem que separar o que era da novela com o que estava acontecendo na vida real. Eles nunca foram um casal. Aí botava umas cenas dela assim, de olho fechado, beijando ele, na capa do negócio. Isso é uma falta de respeito da mídia absurda. E a população, né, que além de ter memória fraca, muitas vezes, ainda se deixa levar por essa história e começa aquele... Gente, mas nem tinha internet nessa época. Imagina se tivesse a desgraça que ia ser. A gente só ouve merda dos outros. Imagina desculpa a palavra, mas imagina o que a gente ia estar ouvindo dessa história. Enfim, essa história... E tem muita gente que também tem raiva da Globo. Aí com as palhaçadas de, mas também era não sei o que lá. Não, gente, não tem desculpa. Não tem. Você no SBT, na Band, na Rede TV, o cara não valia nada. Nada. Totalmente descompensado. Né, um cara do mal, junto com aquela capetinha daquela esposa dele, que ainda estava gerando uma criança, coitada dessa criança, né? Não sei onde foi para essa criança. Mas enfim, esses 2 episódios então vão focar mais no descobrimento, né, de que foi ele. Descobrimento, assim, descoberta, né, de que foi ele. No Raul Gazola, né, no marido, contando que ele tava no dia e que como é que descobriram que era ele, algumas coisas que ele falou, e ele ainda ficou chorando, e ele foi até o local. Enfim, e muitos erros da polícia também, né? Ela também tava com $6 mil com ela, que ela ia comprar um carro, que ela tinha com a mãe dela. Esses $6 mil desapareceram. O Guilherme de Pádua disse primeiro que pegou, depois disse que não pegou, e a polícia disse que nunca viu. $6 mil, né, gente? $6 mil não é dinheiro, não. Ele sempre foi dinheiro. Enfim, né, a gente sabe aí que enfim, vou nem falar o que a gente sabe, mas teve uma escrivã que ainda chegou a falar que os policiais teriam pego esse dinheiro, mas depois ela, com medo, né, pegou e calou a sua boca, enfim. A gente não sabe o que aconteceu com essa grana. Tem depoimento do Eric Johnson, tem depoimento da Cláudia Raia.
do Alexandre Frota, pessoas que eram muito próximas dele, que estavam fazendo a novela, né? Cristiana de Oliveira. Então vem toda assim na memória aquela novela que era muito marcante, uma novela estava sendo super assistida, e de repente, gente, o crime foi tão grande, vocês têm ideia que abafou a renúncia do Collor de Mello, do Fernando Collor de Mello, quando ele fez a renúncia dele? Ninguém queria saber, ninguém estava nem lembrando desse homem. Também não é grande pouco, lembrar, né? Enfim, nunca foi grande coisa. Só fez merda. Mas, de qualquer forma, era muito importante, né? Eu lembro, gente, que eu recortava as fotos que tinha ela e colava na agenda, porque eu chorava muito. E eu chorei quando eu... Gente, aquela confusão daquele cemitério, quando eu vi aquilo, né? Porque mostra, eu relembrei. E aquilo me emocionou muito. A mãe dela falando, né? Quando ela fala que ela queria trazer de volta pro ventre. Quando ela diz que ela se agarrou em tudo que ela não acreditava pra ter a filha de volta, pra voltar no tempo. Se alguma coisa desse essa chance pra ela aceitaria essa chance. Então, tem o irmão dela falando. A Peste tinha 2 irmãos, um deles era. Eu não lembro se ele era autista. Enfim, se ele tinha espectro lá de. Eu esqueci o nome. Mas ele faleceu também. Então a Glória Pérez perdeu 2 filhos. Ela já era viúva, né? Do pai dos 3, se eu não me engano. Enfim, e vai mostrar exatamente a dor da mãe, as descobertas que eram feitas, e que se mostrava muito mais foto dos 2 juntos do que dela lá no matagal toda esfaqueada. Aquela foto me marcou muito, sempre. E gente, essa história pra mim eu vou ver até o final, não sei se eu vou comentar mais com vocês, eu acho que aqui já tá um comentário bem grande, né, já passou aqui dos 10 minutos pelo que eu tô vendo, mas é uma história que realmente é angustiante, é nojenta, é podre, e dá mais raiva ainda saber que essa moça morreu por nada. Ela teria os 50 e poucos anos. Uma vida ceifada por duas crápulas, 2 monstros que não deviam estar em convívio da sociedade. Porque tem coisa, gente, que não dá pra ter perdão. Porque a vida da pessoa que eles mataram não vai voltar. Então tem coisa que não dá pra consertar, né? Lembra a questão? Vão-se os anéis, ficam os dedos. Mas e quando os dedos são arrancados? E não tem jeito de colocar de novo na mão? O que você faz? É louco isso, é insano, eu sei. Mas porque a gente tem que acreditar na justiça. Não consigo. Não consigo, porque isso pra mim não é justiça. Das 2 pessoas soltas. Mas a lei brasileira é assim, dane-se. Não tinha que estar solto. Tinha que ter alguém ter levado já os 2 pro colo do capeta, que é o lugar deles, tá lá, tá reservado, dá tempo, eles não vão. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu adorei assistir essa série, né? Pra mim foi bem sofrido, mas um revival, né? Essa história terrível que aconteceu. E pra quem não conhece a história, acho que vale super a pena conhecer. Uma história que marcou o Brasil, que, nossa, foi super repercutiu em tudo que é país. E eu vou continuar assistindo, nem sei quantos episódios tem, mas os 2 já estão disponíveis lá na HBO Max. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.